Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corça da manhã, com este novo tema, Venham as Águas. E nós estamos meditando no Evangelho de João e já estamos no capítulo 3. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, sobre o amigo do noivo, que se encontra no capítulo 3, dos versículos 22 ao versículo 30, que nos diz assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém então que ele cresça e que eu diminua. Aqui nós temos o ministério de João Batista na Judéia e ele sendo então, se autodenominando o amigo do noivo. A primeira parte desse capítulo descreve o testemunho do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. A partir desse versículo até o final do capítulo, João descreve o ministério de Cristo na Judéia, onde sem dúvida ele continua a proclamar as boas novas da salvação. E à medida que os homens vieram à luz, foram batizados. Pelo versículo, nós temos a impressão de que o próprio Jesus batizava, mas nós aprendemos em João 4:2 que o batismo foi feito por seus discípulos. João, mencionado nesse versículo, se refere ao João Batista. Ele ainda estava pregando sua mensagem de arrependimento na região da Judéia e batizando os judeus que se arrependiam em preparação para a vinda do Messias. João estava também batizando em Enom, porque ali haviam muitas águas. Esse versículo, ele nos mostra o motivo da continuação do ministério de João e também a reação contínua da parte dos judeus e devotos a esse ministério. Nós sabemos que no futuro próximo, João seria encarcerado e decapitado por seu testemunho fiel. Mas nesse meio tempo ainda continuava a cumprir diligentemente a sua comissão. Fica bem claro aqui no versículo 25 que alguns dos discípulos de João travavam uma contenda com os judeus a respeito à purificação. Mas o que significa isso, purificação? Aqui, purificação provavelmente se refere ao batismo. A discussão seria se o batismo de João era melhor do que o batismo de Jesus. Qual batismo tinha mais poder e valor? Talvez alguns entre os discípulos de João, incessantemente, contendiam que nenhum batismo poderia ser melhor que o do seu mestre. Talvez os fariseus tentassem fazer os discípulos de João ficar com ciúmes de Jesus e da sua atual popularidade. Eles foram então procurar João para chegar a uma decisão. Parece que diziam a ele: Se teu batismo é melhor, por que tantas pessoas estão te deixando e seguindo a Jesus? Já a expressão aquele que estava contigo além do Jordão se refere a Cristo. João testificou do Senhor Jesus e, como resultado desse testemunho, muitos dos próprios discípulos de João
o deixaram e começaram a seguir a Jesus. Se a resposta de João se referia ao Senhor Jesus, significa que qualquer sucesso que o Salvador alcançasse era uma indicação da aprovação de Deus a ele. Se João se referia a si mesmo, ele dizia que nunca teve a pretensão de ser alguém importante ou famoso. Nunca alegou que seu batismo fosse superior ao de Jesus. Simplesmente disse aqui que ele não tinha nada, mas o que tinha recebera do céu. E isso é uma verdade a respeito de todos nós. E não há razão no mundo pela qual deveríamos estar orgulhosos ou procurar aumentar a nossa estima aos olhos humanos. Aqui João fez seus discípulos se lembrarem do fato que ele indicara vez após vez que ele não era o Cristo, mas fora apenas enviado para preparar o caminho para o Messias. Porque eles deveriam então discutir sobre ele? Porque deveriam tentar formar um partido centrado nele? Ele não era a pessoa importante, mas simplesmente indicando aos homens o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele era o noivo. João Batista era somente o amigo do noivo, a testemunha. A noiva não pertence ao amigo do noivo, mas sim ao noivo mesmo. Portanto, era correto que as pessoas seguissem a Jesus em vez de João. As palavras a noiva foram usadas aqui se referindo de maneira geral aos que se tornassem discípulos do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, Israel era mencionado como a esposa de Jeová. Mais adiante, no Novo Testamento, os que são membros da Igreja de Cristo são descritos como a noiva. Mas aqui, no Evangelho de João, a palavra foi usada num sentido geral, para incluir os que deixaram João Batista quando o Messias apareceu. Não significa nem Israel, nem a igreja. João não ficou triste ao perder seguidores, foi seu grande prazer ouvir a voz do noivo. Ele ficou satisfeito por Jesus ter recebido toda a atenção. Sua alegria foi cumprida quando Cristo foi louvado e honrado pelos homens. O objetivo de todo o ministério de João é resumido neste capítulo. Ele trabalhou sem cessar para indicar homens e mulheres ao Senhor Jesus e fazê-los entender o seu verdadeiro valor. Ao fazer isso, João reconheceu que ele precisava manter-se em segundo plano. E é assim que nós, como servos de Cristo, devemos também pensar. Um servo de Cristo que procura atrair atenção para si mesmo, pratica realmente uma forma de deslealdade. Por isso, guardemos em nosso coração e oremos que ele cresça cada vez mais e que nós diminuamos. Pai, nós te louvamos por Cristo Jesus, o noivo tão esperado. Que teu Espírito Santo, que agora é o amigo do noivo que virá, nos prepare para este grande dia. Louvado e engrandecido seja o teu nome e o nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Não esqueça, venham as águas. A própria palavra de Deus são as águas de Deus que limpam e purificam nossas mentes e nossos corações e nos preparam para aquele grande dia em que o noivo virá nos buscar. Até lá!